A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 27 de março, é o dia 133 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo livro de Esdras, dos capítulos 1 ao 4. Então, hoje nós iniciamos esse novo livro e também hoje nós encerramos o nosso propósito de busca pelo Espírito Santo. Então hoje a gente vai seguir uma dinâmica um pouco diferente. Antes da leitura do texto, para a gente fazer a nossa reflexão, nós vamos orar. Minha mulher vai orar uma oração de busca pelo Espírito Santo, para a gente encerrar esse propósito de 30 dias com essa oração especial. E depois da oração, nós vamos à nossa reflexão e aí sim uma oração de encerramento. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar, amém? Eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, clamando, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo, Pai, a qual, Senhor Jesus, não podemos, Senhor Jesus, alcançar nenhum dom, Senhor Jesus, nada, Senhor meu Pai, que possa, Senhor Jesus, nos elevar espiritualmente, sem a presença do Teu doce Espírito Santo. Eu quero convidá-lo neste momento a fazer parte dessa oração, Espírito Santo, te agradecendo por interceder por nós, por estar sempre ao nosso lado. Espírito Santo de Deus, eu te peço que possamos sair deste propósito fortalecidos, porque foi dito no início desse propósito que a vitória não estava no começo, nem no meio, mas estava no final. E nós já podemos sentir uma graça diferente, nós já fomos alcançados, Espírito Santo, pelo teu poder. Foram semanas sendo aperfeiçoados, vivendo experiências contigo, Espírito Santo, e que não pare por aí, e que esse fogo simplesmente aumente cada vez mais em nossos corações e que nós possamos nos deleitar em Ti, andando todos os dias sobre os Teus olhos, que o Senhor Jesus venha abrir os nossos caminhos, nos aperfeiçoando, nos levando aos lugares secretos. E assim eu agradeço por todas essas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas durante esses 30 dias e que o Espírito Santo não cesse de nos selar, de nos batizar, de nos aperfeiçoar, de nos renovar dia após dia. Nós te amamos, Espírito Santo, e assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer a nossa leitura? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 3. Enquanto você procura, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu like no vídeo, mande para pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não têm intimidade com o Espírito Santo, para que essas pessoas possam participar desses propósitos de devocionais. Eu tenho dito já há algum tempo, e você já sabe, faça também a sua parte para divulgar a palavra de Deus, compartilhando, de forma preferencial, com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amém? Vamos à leitura do texto. Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando,
seja ajudado pelos homens de sua vizinhança com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Amém? Esse texto é um texto que traz uma mensagem maravilhosa. Acho extremamente interessante que foi da vontade de Deus esse texto ter caído justamente no último dia de propósito de busca pelo Espírito Santo. Porque esse texto nos mostra que quando chegou o tempo em que estava certo para se cumprir a profecia que veio por Jeremias, então Ciro, o rei da Pérsia, ele assumiu o reinado e logo no primeiro ano de reinado ele entendeu que tudo o que ele tinha, tudo o que o Império Persa tinha conquistado, foi porque Deus entregou. E reconhecendo isso, ele disse que o Senhor o chamou para construir, para levantar, para edificar um templo para o nome dele em Jerusalém. E a forma a qual ele recebeu o direcionamento da parte de Deus para poder construir esse templo era libertando o povo de Deus para que esse próprio povo construísse esse templo. Então, a gente vê o povo de Deus preso, oprimido por um império estrangeiro, mas quando chega o tempo do cumprimento da promessa, aquele povo que estava preso, sem recursos, sem perspectiva, recebe a libertação, a ordem para avançar e para se reconstruir o templo e o recurso de onde menos se espera, daquele que o oprime. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje é bem simples. Quando chega o tempo da promessa se cumprir, até aquele que era impedimento, até aquele que oprime, até aquele que serve de peso, é obrigado a ceder. Quando chega o tempo do cumprimento da promessa, você pode não ter recurso nenhum, mas Deus faz com que aqueles que têm se oposto a você seja também aquele que vai prover sobre a sua vida para que a promessa se cumpra. Porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus está operando. Quando Deus decide abençoar, quem consegue amaldiçoar? Quando Deus decide fazer alguém prosperar, quem consegue atrapalhar essa promessa? Então, lembre-se das promessas que Deus fez para você. Tudo quanto Deus te prometeu vai se cumprir. Não se preocupe pela situação atual que você está vivendo. Não se preocupe com a falta de possibilidade para adquirir recursos. Não se preocupe, porque quando chegar o tempo do cumprimento da promessa, Deus vai arrumar meios para que essa promessa se cumpra na sua vida. Não desanime, não pare, não se entristeça com a situação. Não limite o poder de Deus, porque Deus ele
faz o que Ele quer, a hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Nada consegue impedir o que Deus determinou em fazer. Então, muitas vezes você pode estar em uma situação e pensando, poxa, eu não vejo como. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não tem mais solução. Talvez você esteja olhando isso porque ainda não chegou o tempo de cumprimento da promessa. Mas no tempo certo, as coisas vão se desatando. E tudo acontece da forma como Deus falou. Aquilo que deveria ser peso se torna uma alavanca que te coloca no lugar certo, da forma certa. Amém? Então, fique com essa palavra. Não se preocupe. Não tenha medo. Não desanime. Permaneça firme na promessa que Deus te fez. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esses 30 dias, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de buscar pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu direcionamento. A minha mulher já orou aqui, Pai, por cada uma dessas pessoas que estão participando desse propósito. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha derramar uma bênção especial sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Enche, Senhor Deus poderoso e santo, com o Teu poder, com a Tua graça, com a autoridade do céu. Que a Tua unção que despedaça todo o jugo seja derramada sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que tudo aquilo que bloqueava, tudo aquilo que amarrava, tudo aquilo que paralisava, seja despedaçado com a Tua unção sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor venha tocar do alto da cabeça até a planta dos pés, tirando toda a seta do maligno, todo o dardo inflamado, expelindo todo o veneno que foi inserido pelo inimigo. E que o Senhor venha inserir força, uma injeção de ânimo na vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora, para que elas possam permanecer fiéis a Ti, Senhor, independente da circunstância, acreditando e esperando nas Tuas promessas, Pai. Porque o Deus que prometeu é fiel para que cumpra. Pode passar céus e terra, mas as Tuas palavras não vão passar. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que nós possamos permanecer sabendo e tendo total consciência de que a hora que chegar o tempo do cumprimento da promessa, o Senhor vai mover o sobrenatural para que ela aconteça. Porque o Senhor tem todo o poder em mãos. O Senhor trabalha como quiser e da forma que quiser. E até mesmo aquilo que devia nos paralisar quando o Senhor manda, esse algo nos impulsiona para alcançar a promessa mais rápido possível. Então eu te peço, Deus, derrama dons espirituais sobre a vida do Teu povo. Derrama, Senhor Jesus Cristo, um renovo espiritual. Derrama força espiritual. Aquele que estava abatido e triste, que venha receber renovo espiritual. Aquele que estava doente, que venha receber vida e saúde da parte do Senhor. Aquele que estava sofrendo com depressão, que venha receber a libertação da parte do Senhor. Em nome
de Jesus Cristo eu te peço, Deus, para que o Senhor venha renovar as armaduras espirituais, alinhar as armaduras. Em nome de Jesus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Em nome de Jesus, que essas armaduras estejam alinhadas, estejam bem ajustadas, Pai, sem nenhum defeito, sem nenhum tipo de brecha, que esteja totalmente alinhada na vida dos teus filhos, para que nenhum ataque do inimigo consiga paralisar, abater, ferir ou derrubar aqueles que te buscam. Em nome de Jesus eu te peço todas essas coisas, Pai, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.